Cara, vocês não têm ideia de como eu tô feliz em estar contando tudo que eu vou contar para vocês hoje. E antes de começar tudo isso, o YouTube lançou uma nova ferramenta onde você consegue dividir o vídeo por capítulos. Então, se tem algum dispositivo que você quer ver antes ou quer ver primeiro do resto dos dispositivos, eu vou deixar todos os capítulos, né? Vou tentar utilizar essa nova ferramenta do YouTube. Porque nesse vídeo nós vamos conversar da WWDC, do iPadOS 14, né, junto com o iOS. Vai ter também o iPad Pro, que seria do final de 2020, o que aconteceu com ele. Vamos falar sobre o iPhone 13, muito sobre o iPhone 12. E antes de eu começar falando aqui do iPadOS da WWDC, rapidinho, né? Acabei de gravar o vídeo aqui e esqueci de uma coisa. No início dessa semana, sendo segunda ou terça, saiu uma nova versão do iOS, que seria o iOS 13.5.1, que apenas veio para corrigir o bug do jailbreak. Então, se você atualizar para essa versão, você não vai ter a possibilidade mais de fazer o jailbreak no seu celular. Começando então pelo iPadOS 14. Esse iPadOS 14 tem diversas conspirações. Talvez ele venha na WWDC e ele deve trazer um tradutor próprio no Safari que utilizará da Neural Engine presente no processador desse iPad, dos iPads. Ele terá suporte total para o Apple Pencil, então em alguns locais, por exemplo, do Safari, você vai poder escrever ou desenhar e esses desenhos vão ser transformados em texto. Então, se tem algum site que você precisa fazer uma assinatura ou uma compra com uma assinatura, você vai poder fazer tudo do seu iPad com o Apple Pencil. Isso vai ser transformado em texto, né? Vai ser digitalizado. Vamos ter mais do que um usuário, então trazendo o iPad cada vez mais perto para o macOS, deixando você ter um usuário um usuário do seu irmão, por exemplo, diversos usuários em um dispositivo só, o que é muito interessante. E nesse novo iPadOS 14 ou iOS 14, temos a possibilidade de ver o AirPods entrando para o aplicativo de saúde através da medição de batimentos cardíacos. Obviamente, o Apple Watch já faz isso, mas é muito bom você ter dois dispositivos medindo seus batimentos em diferentes partes do corpo, porque assim os dois dispositivos conseguem medir com maior precisão. E sobre a WWDC que eu gostaria de falar seria sobre o iOS 14, onde toda a lista de compatibilidade saiu, ela foi vazada. Obviamente, eu não vou ficar aqui falando todos o nome de todos os dispositivos, mas eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Se você tem um 6S, fique muito feliz, porque o seu celular está nessa lista de compatibilidade, junto com todos os outros celulares compatíveis com o iOS 13. E nenhum deles está de fora, todos eles que são compatíveis com o iOS 13, automaticamente serão com o iOS 14. O que é algo muito bom, mas dizem diretamente que não veremos muitas mudanças, não veremos grandes diferenças nesse novo iOS 14. Sobre o tão esperado iPad Pro, que deveria sair em 2020, segundo o Love to Dream em seu Twitter, esse iPad que viria com A14X Bionic, 5G, tanto em onda milimétrica quanto sub 6 GHz, teria uma tela mini LED, não vai vir para esse ano. Por mais que o Jon Prosser, que ele é um vazador ou um leaker muito conhecido, diversos meus vídeos são em cima das afirmações dele, dos rumores dele, e do Ming Chi Kuo, que está dizendo que vai ser para o fim de 2020. Esse outro leaker acredita que não seja, e que ele seja ou para o primeiro quarto de 2021 ou para o segundo quarto de 2022. E além disso, ele deu uma confirmação, ele criou um dado que possa confirmar a existência desse iPad. Então ele vazou dois codinomes. O codinome do iPad pequeno seria J517 e o codinome do iPad grande seria J522. Indo agora um pouco para o tópico dos iPhones, gostaria de começar com o iPhone que está mais longe. Então, no caso, o iPhone 13, que deverá ser lançado em setembro ou outubro de 2020. Ele vai ter um A15X, como todos os celulares da Apple vão sempre evoluindo o número do processador. O 13 Pro vai ter tela infinita, então não vai ter nenhum notch ou nada do tipo. E talvez esse seja o celular sem nenhuma entrada. Ele vai ter carregamento sem fio. Ele vai ter carregamento sem fio reverso, que já está presente em diversos Samsungs, diversos Androids, mas ainda não temos em nenhum iPhone, que vai ser um avanço muito grande, já que ele não vai ter nenhum porte, e ele vai poder carregar AirPods, vai poder carregar outros dispositivos que talvez percam o seu porte no futuro. Se ele for um celular sem entradas, ele vai carregar através de MagSafe, que seria o mesmo carregador do MacBook Pro de 2012, por exemplo, que ele era ligado por ímãs no computador e caso alguém chutasse seu fio, ele simplesmente soltava, o seu computador não ia para o chão. E ele também poderá carregar através do Smart Connector, que é uma coisa presente
no iPad Pro, ele é um conector do iPad Pro que carrega o Apple Pencil via wireless. E o iPhone poderia utilizar esse conector para se carregar. Já no tópico de câmera é que as coisas começam a ficar bem interessantes. Ele vai ter 4 câmeras, segundo um leaker, mas segundo Jon Prosser não tem a menor chance dele ter essas 4 câmeras. Então esses 2 grandes vazadores estão nessa meio que batalha para dizer se vai ter ou não, mas no caso se tiver, vamos ter uma câmera wide, uma telephoto, uma câmera anamórfica e uma câmera ultra wide. Obviamente eu vou explicar para vocês o que é essa anamórfica. Começando pela wide, ela vai ter 64 megapixels, podendo chegar a gravar em 8K, mas ainda não sabemos, está muito longe para poder dizer isso. Ele vai ter uma câmera telephoto de 40 megapixels, podendo chegar de 3 a 5 vezes de zoom óptimo e de 15 a 20 vezes de zoom digital. Ele vai ter essa câmera chamada anamórfica, que segundo o site que eu peguei aqui, que seria meio que uma definição, que seria o cinematográfico.com.br, elas afetam diretamente como as cenas são projetadas no sensor que foram inicialmente criadas para que uma imagem mais larga pudesse se encaixar dentro dos limites físicos da película. Mas desde então, diretores de cinema se acostumam ao seu visual único. Então, resumindo um pouco essa frase, ela é uma câmera que consegue gravar com melhor qualidade vertical, ela consegue dar um olhar cinematográfico para certas gravações, por ela ter uma grande quantidade de pixels na horizontal, então ela tem uma gravação extremamente ultra-wide, mas só na horizontal. Ela teria 64 megapixels, ela consegue distorcer a luz tanto na vertical quanto na horizontal, para dar aquele look de cinema quando você mira na luz e ela, sabe, faz meio que uma distorção. Isso daí é muito possível de ver no filme Coringa, se você viu. Todas as cenas que distorcem a luz são essa lente que está fazendo. E ela vai ter um aspect ratio de 2.1 para 1. Indo agora para ultra wide, felizmente ela vai ter 40 megapixels, até que enfim as pessoas estão percebendo que uma lente ultra wide que pega muito mais informação, ela tem que ter maior megapixel para poder pegar mais informação, porque senão, bom, já viram, o vídeo que eu fiz de 6 meses do iPhone 11 Pro tá marcado aí em cima, e eu não estou gostando muito da quantidade de detalhes dessa câmera ultra wide. Ela vai ter o zoom óptimo revertido, que ele vai poder fazer a câmera chegar até 0.25 vezes. Então ela vai ser aproximadamente 2 vezes mais aberta do que a ultra wide que temos nos iPhones 11 de hoje. E obviamente o que vai ficar para fora do quadrado dessas 4 câmeras seria o sensor LiDAR, que vai estar na sua versão 4.0. Indo agora para um dos iPhones que na minha opinião é um dos mais esperados, porque ele seria o celular que faria a Apple chegar aos pés da Samsung. Como estamos vendo, ainda temos diversas mudanças para isso acontecer, mas esse celular vai ser muito, muito bom. Gostaria de começar falando aqui para vocês de algumas novidades em geral, de algumas features em geral que esse celular vai ter. A primeira coisa que eu escuto de diversos inscritos é o carregador de 18 watts. E dessa vez ele vai vir na caixa com o celular de entrada. O SIM card do iPhone 12 e 12 Max vai passar do lado direito do celular para o lado esquerdo, para o canto inferior, e isso se deve a uma placa-mãe que será levemente maior, ela vai ser em tamanho de L e vai ser um pouco mais fina do que a placa-mãe presente no iPhone 11 e no iPhone X. Há a possibilidade dele ser 120 Hz, mas não se sabe de certo, porque segundo o Jon Prosser, ele é 120 Hz, mas segundo os leaks que estamos vendo agora, a Apple não está conseguindo trabalhar muito bem com esse 120 Hz por faltar uma tecnologia que até onde eu saiba chama LTPO, que melhoraria a qualidade dessa tela. Não teremos fones de ouvidos inclusos na caixa, o que fará os usuários ou comprarem um fone a fio ou comprar os AirPods. Ele suportará Wi-Fi 6E, sendo o primeiro celular a suportar esse novo tipo de Wi-Fi. E agora, indo para a tela, que é onde tudo vazou sobre essa tela. Todos os celulares da linha 12 vão ser OLED e eles vão poder chegar até 1600 nits se tudo der certo e se a Apple conseguir calibrar essa tela. O iPhone 12 vai ter uma tela de 5.4 polegadas, de 2340 por 1080, resumindo, né, vai ter 475 ppi, vai ter uma densidade de 8 bits de cor, podendo produzir um pouco mais de 16 milhões de cores. O iPhone 12 Max vai ter uma tela de 6.1 polegadas, de 2532 por 1170, tendo assim 460 ppi ou pixels per inch,
Vai ter também uma coloração 8 bits e a tela dele vai ser produzida pela BOE e pela LG, sendo o único celular desse lineup não tendo a tela produzida pela Samsung. O iPhone 12 Pro também vai ter 6.1 polegadas, vai ter a mesma tela com a mesma resolução e a mesma quantidade de pixels por polegada, só que ele vai ter uma coloração melhor, por conseguir produzir 10 bits de cor ou mais de 1 bilhão e 70 milhões de cores. E agora, para finalizar esse lineup, seria o iPhone 12 Pro Max, que viria com 6.7 polegadas, 10 bits de cor, também igual ao iPhone 12 Pro. Ele vai vir com uma resolução de 2778 por 1284, tendo assim 458 ppi, iguais ao iPhone 11 Pro Max, e vai ter a sua tela produzida pela Samsung. E agora, entrando um pouco sobre a câmera desse celular, ainda existe uma possibilidade dos megapixels da câmera do iPhone 12 serem maiores do que os megapixels da câmera do iPhone 11. E isso seria muito bom, porque a gente está vendo a mesma câmera com a mesma quantidade de megapixels desde o iPhone 6S, que é uma câmera que grava em 4K com 12 megapixels. Obviamente, o software e a maneira que a Apple processa essa foto através dos chips vem melhorando e sendo cada vez mais otimizada. Então, com esse sensor de 12 megapixels, a Apple consegue fazer coisas que diversos celulares com sensores de 108 megapixels não conseguem fazer, mas de vez em quando, ainda mais quando eu estou gravando vídeo com o meu celular, eu sinto uma falta muito forte de maior quantidade de detalhes e maior profundidade nesses detalhes, maior nitidez nesses detalhes, e que os 12 megapixels não conseguem dar. Então seria interessante que esse rumor se torne verdade, mas claramente ele não teria 64 megapixels. A maior chance deles ter 38 megapixels, por ter um foco automático muito mais fácil de ser feito, então pelos engenheiros da Apple conseguirem produzir e tornar esse autofoco uma coisa real, porque diversos celulares com câmera de 108 megapixels, como o Samsung S20 Ultra, estão com muitos problemas no foco e o celular não consegue focar e ficar focado, e isso é péssimo, e o foco também está demorando muito tempo. Então, caso os engenheiros da Apple consigam, nesse último mês antes da produção começar, tornar esse autofoco viável, nós vamos ver um celular com câmeras de 38 megapixels ou até mesmo, quem sabe, 64 megapixels são sempre bem-vindos. Muito obrigado a você que viu esse vídeo. Eu tenho uma mensagem curta para quem quer usar as renderizações desse canal, para quem quer tirar prints ou compartilhar em qualquer portal de notícia ou outro canal do YouTube as minhas renderizações. Eu deixo você compartilhar essas renderizações, contando que esteja bem claro de onde elas vieram, que elas são feitas e vieram do Apple Tudo e de qual dos vídeos elas vieram. Muito obrigado a você que está aí vendo. Esses são os rumores dessa semana.